Pessoal, bom dia, boa tarde a todos também, quem estiver aí fora do fundo, né? Palestra sobre atividades da União Internacional de Radioamadores. Meu nome é Flávio Arcanjo, Y2 do Exway, que membro do Conselho da Live São Paulo, com muito orgulho, e vamos seguir adiante então. Bom, para tratar a respeito da IAGO, o primeiro conceito que eu gostaria de passar para vocês, que a União Internacional de Radioamadores, ela já surgiu dentro de um conceito histórico das telecomunicações para defender as faixas do serviço de radioamadorismo. Porque no início do século passado, quando começou o desenvolvimento das telecomunicações, o surgimento da radiocomunicação, não estavam ainda bem definidos quais eram os serviços, porque tudo era uma experimentação. No entanto, a partir da década de 10 e da década de 1920, começou a aumentar muito o número de estações e houve-se a necessidade de haver uma maior organização para evitar interferências entre as estações. E a partir daí, houve uma consciência por parte dos radioamadores que, se eles não se unissem, iríamos perder as poucas faixas que tínhamos. Na verdade, nós só tínhamos uma faixa na década de 1910 ainda, que todas as frequências abaixo de 2.000 metros eram para radioamadores. Tudo. VHF, UHF, etc. Porém, a tecnologia da época não permitia a operação de frequências tão altas. O que era valorizado naquele período eram as frequências baixas. No entanto, o desenvolvimento chegou, houve um conceito que internacionalmente poderia haver regulamentação internacional, a ponto de interferir na regulamentação nacional e nós perdemos as faixas. Foi nesse momento que, em 1925, foi fundada a União Internacional de Radioamadores em Paris, com o objetivo principal de defender as faixas dos radioamadores em relação a outros serviços que iriam também, nessa distribuição de faixas, ocupar o seu espaço. Em 1927, foi a primeira grande conferência da que seria então a União Internacional de Telecomunicações, que mais para frente eu vou dizer o que é. Mas já nessa conferência radiotelegráfica internacional surgiram as divisões das faixas, de algumas das faixas. E foi aí que nós conquistamos a faixa dos 160 metros, 80 metros, 40 metros, 20 metros, 10 metros, o que era 5 metros e depois se transformou na banda dos 6 metros. Ou seja, nós só temos essas faixas, tenho consciência disso. Não só essa, como as outras, porque houve um momento da história em que outros radioamadores, vestindo terno e gravata, foram discutir com os governos, foram discutir nas uniões internacionais para conseguir essas faixas. Toda vez que nós vamos ao espectro de rádio, tenho consciência disso, é por causa da IAGO, é por causa da LAB, é por causa da RRL, é por causa da RSGB, que nós estamos lá. Caso contrário, seria um outro serviço, provavelmente comercial, que estaria ocupando, que nós não estaríamos fazendo mais radioamadorismo. Tá? Daí, em conferências posteriores, a IRC 47, nós ganhamos a banda dos 15 metros, a famosa conferência WARC em 79, nós ganhamos o que era chamado as bandas novas, dos 12 metros, 17 metros e 30 metros. Depois, mais modernamente, na WRC de 2007, ganhamos a faixa de 2.200 metros, olha só. Na conferência de 2012, a banda dos 630 metros e, mais recentemente, em 2015, a faixa dos 60 metros, no qual a LAB participou ativamente dessa discussão, junto à IAGO, junto à União Internacional de Telecomunicações. Aqui na LAB São Paulo, nós tivemos essa sala lotada para falar sobre a banda dos 60 metros, projetos para fazer operação, tudo. Foi um negócio bem bacana e nós conseguimos participar e contribuir para que o radioamadorismo no mundo também tivesse essa faixa de emissão hoje já autorizada, inclusive no Brasil. Bom, então, o primeiro conceito que a gente também adquire disso é que o espectro é um recurso natural, ele é um recurso finito e é um recurso escasso. E aquilo que aconteceu no início do século passado continua acontecendo hoje de uma maneira mais grave. Mesmo nós tendo essas faixas, nada garante que nós vamos continuar com elas daqui a 20, 30, 50 anos. Porque a demanda por espectro é muito grande. Os serviços estão se desenvolvendo, existe uma demanda enorme por novos serviços. São serviços poderosos, comercialmente dizendo. Hoje o espectro é comercializado, ele é licenciado, ele é leiloado. Né? E existe outro conceito importante, essa governança internacional. Você não só trabalha
você não só organiza o espectro de rádio em nível nacional através da Anatel, por exemplo. A Anatel ela segue orientações que fazem parte da CITEL, que eu vou explicar o que é o Comitê Interamericano de Telecomunicações, e da União Internacional de Telecomunicações. Ou seja, desenvolver o trabalho nacional é absolutamente necessário, mas sem esse gancho com a regulamentação internacional, ele vai ficar muito deficitário, porque na verdade as decisões sobre espectro começam no nível internacional, é de cima para baixo, embora seja um sentido bidirecional, mas a primeira decisão de faixas começa no internacional. Então nós estamos num ambiente que ele é colaborativo. Então a Liga Americana fala com a LABRE e nós falamos com outros setores, por exemplo, a parte militar. Os militares também utilizam o espectro de radiofrequência, alguns são compartilhados conosco. Então, quando a gente define qual faixa vai ficar com qual serviço, é necessário fazer uma negociação. Então, é um ambiente colaborativo, assim como muito conflitivo também, porque as pessoas querem o espectro que é utilizado como outro serviço. Então, é um ambiente muito grande, é uma pressão muito grande por compartilhamento, critérios de harmonização, e o radioamadorismo é um serviço peculiar. Ninguém vai esperar que o serviço de radioamador vai comprar espectro. Ninguém vai esperar que as nossas estações fiquem 24 horas por dia operando. No entanto, esses princípios estão sendo adotados paulatinamente, tanto no ambiente nacional como no ambiente internacional regulatório. Então, nós precisamos sempre reforçar que o serviço de radioamador ele é um serviço especial. Ele é um serviço singular. Nós temos uma característica, um espaço ocupado. Quem tem que dizer isso? É a LABRE no nível nacional e a IARO no nível internacional, ambas trabalhando em conjunto e de maneira integrada. Aqui, só voltando, para vocês terem uma ideia, aqui essa imagem é uma parte do espectro de radiofrequência, talvez não dê para ler direitinho as frequências, mas cada retângulozinho, quadradinho desse é um serviço. Então demonstra que de uma faixa até uma faixa, veja que eles são compartilhados, né? E esse compartilhamento ele não é gratuito. Aqui tem critérios para esse serviço que está compartilhando com esse, existem critérios de harmonização que são critérios técnicos. Por isso que lá na UIT a gente produz documentos grandes como esse, que aqui estão os estudos de compartilhamento que comprovam que um serviço pode trabalhar com o outro. Mas até chegar nessa conclusão é uma luta grande. Vou mostrar para vocês como é todo esse sistema. Tá? Então, importante que eu disse para vocês, o direito ao uso do espectro de rádio é resultado de uma conquista técnica, social, cultural, econômica e política. É fruto do esforço coletivo de um setor organizado, envolvendo uma míria de atores nacionais e internacionais, públicos e privados. O espectro não vem de graça, é uma conquista, é uma luta. E se tivermos no passado e temos hoje faixas de radiofrequências para o radioamadorismo, isso se deve à atuação internacional qualificada da IARO, integrado com as entidades membros nacionais, que é a LAN. Então, vou falar para vocês o que seria a gestão internacional do espectro. Tá? São 3 níveis. O primeiro nível é o nível que a gente tem mais conhecimento das administrações nacionais, no caso do Brasil, a Anatel, que tem comissões nacionais, que é a Comissão Brasileira de Comunicações. Esse é um nível nacional, ele se relaciona com um nível regional, chama RTO, é Regional Telecommunications Organizations, organizações regionais de telecomunicações, que aqui no continente americano é a CITEL, que é o Comitê Interamericano de Telecomunicações, ligado à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Isso daqui se relaciona com a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, que é ligado à Organização das Nações Unidas. Então, a gestão de espectro é uma relação entre esses 3 entes aqui, entre esses 3 setores. Tá? Aqui essa foto é a foto da sede da União Internacional de Telecomunicações lá em Genebra. Esse é um prédio antigo, esse daqui é a torre, onde fica, por sinal, uma sala bonita, que chama Sala Popov. Não deu tempo de eu pôr uma foto aqui, mas é interessante, é uma homenagem bonita ao Popov. E aqui nessa parte de cima é forrado de antenas de serviço de radioamador. Porque lá dentro tem uma estação para 4 de Fórmula 1 ITU, que vale como um país. Essa aqui é uma área da ONU, fica em Genebra, Suíça, mas essa área aqui é uma área da Organização das Nações Unidas. União Internacional de Telecomunicações. Então, é uma agência especializada da ONU para tecnologias da informação e da comunicação.
Ela está dividida em 3 partes. Tem o ITD, que é desenvolvimento, o ITT, que é padronização, e o ITR, que é radiocomunicação, que é o hardcore, é o que a gente faz, é a parte de EF. Tá? Cada uma delas tem grupos de estudos e grupos de trabalho. E lá eles trabalham mediante alguma pauta, alguma demanda, eles fazem reports, recomendações, handbooks. Esse daqui, por exemplo, é um report, que eu vou passar para vocês, que é sobre estudo de compatibilidade, sobre uma possível alocação do serviço de rádio amador com os outros serviços na frequência de 5.250 a 5.450 kHz, com um serviço móvel aeronáutico e bandas adjacentes. Olha o tamanho do documento. Aqui tem um estudo aprimorado. Isso é só esse item aqui foram uns 4 ou 5 reportes para vocês terem uma olhada na qualidade do material e que envolve não só IAB, mas também quem é a favor e quem é contra. Quem é a favor quer provar que é possível compartilhar aquele espectro. Quem é contra quer provar que não vai dar para compartilhar, porque vai gerar interferência. Então é um ambiente conflitivo e harmonioso também, de maneira de você provar que é possível ou não é possível haver tecnicamente, cientificamente, esse compartilhamento. Tá? Entre os handbooks, tem um handbook do serviço de rádio amador, e esse daqui a IAB participou, obviamente, com muita força, né? Tem handbooks de radiopropagação também, e esses handbooks estão todos gratuitos no site da UIT. Tá? E sobre os grupos de trabalho, na UITR, que é Radiocomunicações, tem o grupo de estudos 1, que é gerenciamento espectral. Aqui a gente discute justamente o compartilhamento de frequências. O grupo 3, que é de propagação, é interessantíssimo. Serviços satelitais, grupo 4. Serviços terrestres, grupo 5, do qual o radioamadorismo faz parte, e a IAB estava presente. Radiodifusão, grupo 6, e serviços científicos, grupo 7. Esses grupos se reúnem 2 vezes por ano em Genebra. Então, nessas reuniões, que duram geralmente uma semana, são apresentados os documentos. Então, se eu faço um documento sobre determinado compartilhamento de espectro de interesse do Brasil, tenho que ir lá, eu tenho que apresentar, eu tenho que defender. Se for aceito, esse documento ele começa a caminhar. Até chegar num reporte como esse, outros países podem contribuir. Então, por isso que é colaborativo também. O documento nunca é de um país só. O documento é das Nações Unidas. Então, é um trabalho bonito, interessante, embora custoso. Bom, e isso daqui é uma coisa extremamente importante. Como é que funciona o ciclo de estudos na UIT? Deixa eu ver uma hora. A UIT tem um documento que é fundamental. São 4 livros que se chama Radio Regulations, Regulamentações de Radiocomunicações. É a Bíblia do pessoal que mexe com gestão de espectro. Porque lá tem tudo, outros artigos da UIT, como é que você resolve o problema de interferência entre países, entre serviços. E lá tem todo o espectro de radiofrequência, como ele está alocado entre as diferentes regiões. No mundo existem 3 regiões do UIT. Região 1, ela compreende Europa, África e parte da Ásia. Região 2, continente americano. Região 3, região do Pacífico, uma parte da Ásia aqui, da China, Japão, Coreia, etc. Então, lá tem uma tabela nesses livros enorme, onde está listado uma faixa de frequência lá em cima, depois as subfaixas aqui. Daí tem região 1, região 2 e região 3. Aqui eles falam quais são os serviços que vão estar presentes, quem que é primário e quem que é secundário. Então, outra coisa importante é que às vezes o pessoal faz confusão. O espectro de radiofrequência ele pode ter um uso exclusivo ou um uso compartilhado. O uso exclusivo é exceção. A tendência é que ele seja sempre compartilhado. Se ele é compartilhado, pode ser com serviço de uso primário ou de uso secundário. O secundário ele tem que aceitar a interferência do primário. Ele não pode reclamar sofrer interferência no serviço primário. O serviço primário ele não precisa, ele está imune, ele tem que estar imune à interferência do secundário. Então existe uma hierarquia entre serviços em cada faixa de radiofrequência. Tá? Quem define isso é a UIT. Você pode ter variantes nos países, mas são raros, porque ainda o país tem que explicar porque está variando isso daí. Então veja a importância que se tem desse trabalho internacional. Se temos faixa de radiofrequência, ela começa aqui, a discussão começa aqui. E como é que é o esquema?
Esses livros aqui, o Radio Regulations, ele é atualizado entre 3 em 3 ou de 4 em 4 anos. Tá? Então, existe um ciclo de estudos, de 3 em 3 e 4 em 4 anos. Então, por exemplo, na Conferência Mundial de 2015, foi decidido tal como é que ia ser mudado, a RR, como é que ia mudar essas frequências. Por que tem que mudar? Porque as telecomunicações, a ciência evolui. Você tem que atualizar a faixa de radiofrequência. Então, nós fazemos esse ciclo de 4 em 4 anos. Então, na conferência de 2015, completamos, mudamos a faixa de radiofrequência, conseguimos incluir a banda dos 60 metros, por exemplo, e já determinamos qual era a agenda para a conferência desse ano. Então, em 2015, a gente já estava pensando como é que vai ser o mundo daqui a 4 anos. Agora, como é que a gente pensa? Olha, o que nós estamos definindo agora, um item de agenda dessa conferência, é a harmonização da faixa dos 6 metros. A faixa dos 6 metros, ela é primário aqui no continente americano, também na região 3, que é a Ásia e tal, mas na região 1 não. Região 1 são permissões por países. Então agora a tendência é que a região 1 se harmonize com o resto do mundo. Mas para isso acontecer, ela tem que discutir com os outros serviços que estão na mesma faixa. Ela tem que provar que ela pode fazer essa harmonização. Então é feito um item de agenda, então é aprovado aqui, durante a Conferência Mundial 2015, que vai ter um item de agenda em 2019 que vai chegar a uma conclusão sobre isso. Então, nesse período de 4 anos, os grupos de estudos que eu falei para vocês desenvolvem estudos. E a gente vai lá batalhar. Ou consegue ou não consegue. Então, esse ciclo é muito importante, tenha em mente, porque é aqui que é desenvolvido a gestão e a organização do espectro no mundo inteiro. Ou seja, ela não começa no Brasil, ela começa no Brasil nas discussões internas, mas ela tem que chegar lá em cima, tem que ser aprovada aqui. Então, veja a importância que se tem esse aspecto regulatório internacional. Estou indo numa boa velocidade, né? Agora eu vou falar daquele segundo nível, que é o nível regional, das organizações regionais de telecomunicações. Tem a APT, que é da área da Ásia e Pacífico, dos Estados Árabes, a ATU da África, CEPT da Europa, que é muito importante, aqui o nosso, que é a CITEL, do continente americano, e a RCC dos ex-países da antiga União Soviética. Tá? O Brasil, outra coisa importante, como é ambiente internacional, quem participa das reuniões são delegações nacionais. Então, o Brasil tem uma delegação nacional, ela é coordenada pelo MCTIC, antigo Minicom, e pela Anatel. Quem participa da delegação são as pessoas que são ativas nas comissões brasileiras de comunicações lá em Brasília. Por isso que sempre tem alguém aqui da Labre lá, eu estou participando das reuniões, porque lá a gente discute antes de cada reunião, lembra que eu falei para vocês que são 2 reuniões anuais da CITEL? Antes de cada reunião, a gente discute dentro do Brasil qual a posição que o nosso país vai tomar. Então, vamos aprovar isso daí dos 50 MHz na harmonização mundial ou não vamos? Isso é de interesse do Brasil ou não é? E quem é que vai falar em nome do radioamadorismo brasileiro? É a Labre. Então, inclusive, o governo espera que a Labre tome uma posição e auxilie nesse posicionamento. Então, daí nós participamos dessas reuniões, apresentamos trabalhos, defendemos uma posição do Brasil, por quê? As organizações regionais, elas podem compor um bloco de países e levar ou aprova ou não aprova essa determinada faixa lá em Genebra. Então tem paulatinamente uma importância muito grande a ação das organizações regionais. O país ele não chega mais sozinho lá na Conferência Mundial. Eles já discutiram nesses 4 anos, tanto lá no em Genebra, como também aqui nas organizações regionais. Essa aqui, por exemplo, é uma das reuniões que tivemos, que foi na República Dominicana. E aí nós temos também o apoio da IARO, aí a IARO ajuda para nós participarmos dos encontros internacionais. E outra coisa importante, existe uma coordenação, uma integração das pessoas que participam desse trabalho. Então a Labre, ela não está isolada, ela não está numa posição isolada, ela não sabe o que está fazendo, ela sabe o que está fazendo. Por quê? Porque a Labre está conversando com a Liga Americana, está conversando com a RSGB, está conversando com a DARC da Alemanha, está conversando com a JAL do Japão, conversando com a UIA da Austrália. Todas essas associações fazem o mesmo trabalho que a Labre faz. E o que nós temos em comum? O serviço e a IARO. Então a IARO serve como um fórum, um caldeirão, onde nós discutimos as ideias, por que é importante para o radioamadorismo mundial, para os nossos países, para as nossas regiões.
levamos isso para nossas administrações e vice-versa. Então, é um trabalho muito integrado, de pessoas altamente especializadas, de altíssimo nível, e um trabalho totalmente voluntário. Bom, e daí tem a Conferência Mundial de Radiocomunicações, que é aquilo que eu falei para vocês, que ocorre de 4 em 4 anos. No passado, eram só atores governamentais, não tinha isso da LAB participar, da IAB participar, só atores governamentais, e as decisões eram a volta por maioria. Então ganhou, 15-2 ganhou, a faixa vai ficar para eles, vocês vão ficar secundário, etc. Hoje não. Hoje, como eu disse, as organizações regionais já levam posições comuns dos seus membros, para depois negociar lá na ONU. As decisões têm que ser por consenso. Nenhum país pode ser contra. Se tiver umzinho no país, Brunei, menor que seja, por menor população que tenha, Vaticano, se ele falar não, caiu o item de agenda. Então, na faixa dos 60 metros, por exemplo, que nós estávamos propondo, se um país fosse contra, não ia ser aprovado para o mundo inteiro. Então, é uma dificuldade. É uma dificuldade, porque você tem que provar uma coisa e o cara não quer que aquilo seja feito. Então, é necessário um trabalho muito duro, tanto de justificativa técnico-científica, como também da negociação entre pessoas, para você chegar a uma conclusão positiva para todos. Tá? E hoje em dia tem uma presença intensiva do setor privado, que seria o lobby mesmo, né? Muito poderoso, pessoas muito bem capacitadas, e isso dificulta. Nós estamos num ambiente muito mais complexo do que era no início da IAB. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma foto do Centro de Convenções lá de Genebra, e essa é uma foto da Conferência Mundial de 2015. Tá? Então, todas essas fileiras aqui, os países são divididos em blocos, cada um fica com uma plaquetinha quando tiver alguma coisa para falar. Todos têm microfones aqui são as traduções simultâneas para todos os idiomas da ONU, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão desse negócio. Tem esse aqui tem gente, tem um andar lá em cima de gente também. São 3.000 delegados de vários países, né? 162 países. Tá? Essa foi a conferência que aprovou a faixa de 60 metros. Tá? Então, olha só, às vezes a pessoa imagina que é radioamadorismo, uma coisa pequena, você tem que passar por tudo isso daqui. Todos os países do mundo têm que aprovar aquela faixa de 60 metros. Por isso que tem que ser um trabalho sério, com gente dedicada, gente que conhece o assunto, e porque não é fácil, não é um trabalho fácil. Demanda muito tempo e muito esforço. Bom, atuação da IARO no espectro. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho mais da própria IARO em si. Tá? Primeiro, eu quis passar para vocês como é que funciona esse sistema internacional de regulamentação. E agora eu vou falar um pouquinho mais da IARO, porque a IARO trabalha além disso, tá? Outros temas também. Então, como eu disse, ela é a defesa internacional do setor, integrado com as entidades nacionais. Nós temos hoje 167 labres espalhadas pelo mundo, cada uma representando um país. Todas são entidades membros da IARO. Só uma entidade membro nacional por país pode ser membro da IARO. Tá? Então, nós temos 13 IAROs, seguindo as regiões da UIT, e um secretariado internacional. Todo o corpo é formado por voluntários. E a missão nessa área espectral nossa é desenvolver acesso ao espectro de radiofrequências. Tá? A gente tem que ter a obtenção do espectro, tem que harmonizar mundialmente. Então, quando eu faço o CQ em 50 a 110, eu quero que o maior volume de países do mundo escutem a minha chamada geral. Então, eu quero que mais países sejam autorizados a emitir naquela faixa de radiofrequência. Então, essa é a harmonização mundial. Eu quero também querer expandir a faixa, dependendo de um determinado contexto. Assim como eu tenho que consolidar, eu tenho que reter essa faixa com os radioamadores. Então, não é só ganhar a faixa. Você tem que harmonizar essa faixa, você tem que manter com ela, porque outras pessoas podem querer, outros serviços podem querer obtê-la. Né? E a IARO, como eu disse, trabalha em estreita relação com as entidades membros. Então, a IARO hoje, Secretariado Internacional, as 3 regiões e depois as entidades membros, cada uma correspondente à sua região. A nossa é a IARO região 2. Aqui um mapa da cobertura de quem é membro da IARO e quem não é ou está temporariamente suspenso. Vocês podem ver que aqui a região 2 está quase toda pintada. Ela é a região com maior representatividade. Só temos um país que não é da IARO, que é Santa Lúcia, por problemas internos.
e 2 países que estão temporariamente suspensos por falta de pagamento ou informações, tá? Que é Guiana e Suriname. O resto, todos são da IATA. Todos. Aqui tem os outros países também, que formam as demais regiões. Eu acho muito interessante isso, que a região 2 ela ganha muito em representatividade e legitimidade quando vai levar essa pauta para o exterior. E qual é a nossa participação internacional? A região 2, ela participa da UIT, nas reuniões internacionais das Nações Unidas, e participa da CITEL, nas reuniões da Organização dos Estados Americanos. As entidades membros, como a LAB, ela participa também da CITEL, participa da UIT junto da IATA, e dos reguladores nacionais, que é a Anatel. Tá? Também participa de comitês nacionais de padronização, que é outra assunto que eu vou falar depois, posteriormente, o que significa isso, tá? Que é sobre compatibilidade eletromagnética, por exemplo, que também tem uma regulamentação internacional importante. Tá? Já a região 1 tem mais atores, tem a CIPT, tem a própria ATU, que é a África, etc. É a IARO mais ativa, que também tem o maior número de países, e são países pequenos, numa área pequena, todo mundo tem que se conversar para chegar numa conclusão. Você faz um CQ geral aí 144 e 200 na Suíça, você vai ser escutado em 5, 6 países ao mesmo tempo. Então você tem que ter uma harmonização muito grande. E a região 3, a Ásia-Pacífico, que aí já é mais dispersa, já é uma área maior. Né? Bom, estrutura de atuação, mais ou menos eu conversei com vocês, as entidades membros como a ILAB contribuem com propostas nas comissões nacionais e administrações nacionais. Isso tem discussão com os órgãos regionais e com a UIT. Tá? E tudo isso tem uma matrix, que a gente chama de matrix colaborativa da Conferência Mundial, dentro da IARO, onde a gente discute as propostas e as estratégias que estão sendo tratadas em tudo isso daqui. Então, um conversa com o outro. Tudo para melhorar e maximizar a defesa do serviço de rádio amador no nível internacional. E algumas conquistas espectrais, né? Como eu disse anteriormente, a banda dos 15 metros, as faixas satelitais foram conquistadas em 1971, as bandas WARC em 79, teve aumento da faixa de 60 metros em 79 também, melhoria da faixa de 40 metros, vocês devem se lembrar que uma parte da faixa dos 40 metros era compartilhada com radiodifusão. Foi por causa da ação da IARO, junto com os parceiros nacionais, que conseguimos que a faixa de radiodifusão não ficasse mais naquele segmento, né? E as 3 novas faixas a partir de 2007, teve atuação forte da IARO. Aqui está a cadeira da IARO lá na UIT, acho que eu coloquei essa foto aqui. E sobre a Conferência Mundial de 2019, quais são os desafios, quais são as possibilidades que nós temos. Tá? A harmonização da faixa de 6 metros, que é bastante importante para a região 1. A internet mobile telecommunications, que é telefonia celular, é sempre o serviço que mais demanda espectro. Por exemplo, aqui está sendo estudado segmentos entre 24 e 86 GHz. Muitos são do serviço de rádio amador. A gente tem que ir lá se apresentar e tentar defender em relação a isso. Né? E o que eu considero bastante importante é um item sobre o Wireless Power Transfer, que é a transferência de energia elétrica sem fio. Tá? Isso já é uma realidade em alguns países, então você alimenta o seu telefone celular sem precisar estar ligado na tomada. Tem uma certa distância, e isso é transferido por indução ou até mesmo por RF. O grande problema é que na Conferência Mundial nós estamos trabalhando da indução de altíssima potência para veículos elétricos. Quando se diz veículo, não é só carro, é caminhão, é ônibus, e daí você precisa de mais potência. E essas grandes bobinas para fazer a indução, elas não têm um refinamento no aspecto de radiofrequência a ponto de confinar aquela transferência de energia nas frequências que eles querem, que geralmente são frequências muito baixas. O que acontece? Isso acaba gerando harmônicos. E esses harmônicos são altamente interferentes porque eles são de alta potência. Então, a UIT perguntou, bom, se vai ter wireless power transfer, ele vai utilizar radiofrequência, precisa mudar o regulamento de rádio para isso ou não precisa? Eu não sei, vou perguntar para os países. O que está sendo respondido? Qual é a tendência? Que não precisa mudar o RR porque isso não é um serviço de telecomunicação. No entanto, tem que ser garantido nos grupos de estudo que
essa emissão não vai gerar interferência. Então existe todo aquele trabalho que eu falei para vocês para eles comprovarem que isso não vai gerar interferência. Então vai ter um limite de potência, de disciplina dessa frequência, um monte de coisa, é um assunto extremamente complicado. Tá? Então, veja a altíssima importância que tem esse trabalho internacional. Porque nós estamos tratando não só de radiofrequência, como também de interferências que nós podemos receber. E isso é discutido lá em cima, lá na UNT, lá nas Nações Unidas, lá na CITEL. Não é no nível nacional. Nacional também é integrado. Mas a decisão mais importante vai surgir lá em cima. Por isso a importância da atuação internacional. E, isso mesmo, eu até participei de algumas reuniões. Essas 3 organizações são as mais ativas no mundo em defesa dos serviços de radiocomunicação. A EBU, que é a European Broadcasting Union, a União Europeia de Radiodifusão, a emissora britânica BBC e a IARO. São 3 players importantíssimos, estão sempre erguendo a plaquetinha defendendo os serviços de radiodifusão, radioamadorismo, ou serviços de radiocomunicação em geral, né, que daqui inclui a radiodifusão também. E com altíssima qualidade. Você vê o trabalho deles, eu não trouxe, mas eu tenho aqui no computador. Coisa extremamente complexa, de altíssimo nível de engenharia de telecomunicações, de ponta mesmo. Isso é um trabalho voluntário, que demanda tempo demais, e seriedade, porque é o nome da pessoa e da instituição que vai estar lá participando. Então, não é um assunto fácil, mas estamos trabalhando no sentido de amenizar qualquer possibilidade desse tipo de interferência, porque o poder é muito grande de quem está propondo isso. Tá? Bom, e aí tem outras organizações internacionais, aqui, além daquelas que eu falei, dentre as quais a mais importante é a CISPER, que é o Comitê Especial Internacional de Radiofrequências, que faz parte da IEC, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional. O que trata dessas comissões? Ela trata de impor limites para a emissividade, condutividade de radioemissão de equipamentos eletroeletrônicos, por exemplo. Uma lâmpada, uma TV de plasma. São equipamentos, fonte chaveada, são equipamentos que não são de telecomunicações, mas são capazes de gerar emissões não intencionais, como a gente costuma dizer. O que acontece? A indústria e também os interessados em torno dessas organizações, eles estabelecem limites, dos quais vão dizer se um bom produto ele atende quesitos de compatibilidade eletromagnética ou não. E dependendo do país, isso pode ser adotado como critério de certificação ou não. A IARO trabalha também fortemente nisso, chega a ser um trabalho mais complexo do que aquele outro da UNT, que aqui é eletrônica hardcore mesmo, mas é bastante altiva. E a IARO costuma também disparar algumas mensagens para as organizações nacionais, entre elas a LAB, para poder atuar, opinar quando abre consulta pública nesses entes internacionais. Tá? E esses entes internacionais também trocam reportes com a UNT, e eles são muito importantes, por exemplo, na questão do próprio Wireless Power Transfer. Boa parte dos limites que estão sendo discutidos para o Wireless Power Transfer estão saindo daqui, da CISPER e da IEC. Então, o grupo de compatibilidade eletromagnética da IARO, algumas conquistas, né? Foi possível incluir os quesitos de compatibilidade para LEDs, para inversores fotovoltaicos, para TVs de plasma, como elas emitem abaixo de frequências de 30 MHz, não tinha limite para abaixo de 30 MHz. Da IARO e os parceiros que foi possível colocar nesse nível internacional, dentro de uma norma internacional de padronização, que houvesse esses limites. Tá? Se não tivesse aqui na norma internacional, essa norma internacional depois ela é internalizada nos países. Aqui no Brasil, através da ABNT, e ela é regulada através do INMETRO. Então, se não tiver uma norma internacional, é muito difícil que tenha uma norma nacional. Com raríssimas exceções, por exemplo, como os Estados Unidos, que eles têm as suas próprias normas. Tá? Eles leem isso daqui, consideram isso daqui, mas a FCC tem as suas próprias normas. Tá? O trabalho da IARO está servindo de referência para a prevenção desses estudos do Wireless Power Transfer, inclusão de requerimentos de serviço, sobre como é o serviço de rádio amador, quais seriam os máximos limites toleráveis. Isso, um banco de dados internacional foi a IARO que desenvolveu, no caso do serviço de rádio amador. Estamos desenvolvendo fomento de debate sobre distúrbios causados por múltiplas fontes, porque uma coisa é você estudar uma única fonte de radiointerferência, supondo uma fonte chaveada.
outra é você ter 20, 30 dentro de um determinado ambiente, que a gente fala de interferência cumulativa. Já existem muitos trabalhos sobre isso, mas a determinação dos limites tem muito a ver com trabalhos estatísticos, e eles às vezes não são bem considerados para colocar na norma. Porque é interesse da indústria, até certo ponto, não ter um conjunto muito grande de normas, porque isso também acaba complicando o próprio projeto do equipamento, né? No entanto, tem que se proteger o espectro eletromagnético. Por quê? Porque ele é um bem finito, é um bem público e é regulado pelo Estado. Existem outras pessoas que ou utilizam de maneira intencional ou correta, como serviço de radiador, serviço de radiodifusão, etc. E também está tendo algum fomento, estamos questionando alguns desses limites que estão sendo postos nas normas, que nós estamos vendo que eles são inadequados, principalmente no caso dos LEDs. E o grupo DMC da IARO, uma coisa muito interessante, a gente estava falando de loop agora há pouco, o rapaz comprou um livro sobre loops da Liga Americana. A IARO, junto com as entidades nacionais, está estudando um setup de estação de maneira que você possa medir o ruído do seu ambiente radioelétrico com equipamentos de rádio amador e que tenha uma certa confiabilidade científica sobre o que você está medindo. Porque uma coisa é você medir com equipamentos de laboratório, que são equipamentos caríssimos. Outra coisa são equipamentos que são de uso radioamador, que já são de excelente qualidade. Mas é preciso estabelecer parâmetros, de maneira que os seus dados sejam adequados para esse nível de discussão. A IARO está desenvolvendo esse estudo também. E tem um trabalho muito bonito da RSGB, até poderia ter trazido essa revista ao invés da outra, né? Softwares para avaliar o nível de ruído que você tem na sua estação. Eles fizeram um software sensacional, o GDE lá da RSGB, desenvolveram um software sobre VDSL, ADSL, você faz a medição e faz as comparações, extremamente bacana. Agora eu vou falar de outras atividades da IARO que até envolvem RF e até algumas não, são atividades operacionais mesmo, tá? Porque não é só, embora o principal da União seja a defesa do espectro eletromagnético, existem outras atividades curiosas. Esse daqui, por exemplo, se chama IARO Monitoring System, que o Brasil também já teve. O que são? São radioamadores voluntários que monitoram o espectro e detectam quais são as fontes de interferência intencional, ou seja, quais são os outros serviços que estão interferindo na nossa faixa, que estão invadindo nossos segmentos. E daí é feito um log, esse log é publicado mensalmente, é um log grande, bonito, interessante, e dependendo do nível de interferência, é possível fazer reclamação na UIT ou para as administrações nacionais, Anatel, Ofcom, né, no Reino Unido e tal, para que essas interferências saiam. Outras são muito difíceis, outras não. Isso aqui, por exemplo, são radares militares na faixa de 10 metros. Obviamente, aqui é difícil tirar, mas a gente detecta e sabe onde está. E já existe um trabalho muito curioso com SDRs, onde é possível você fazer triangulação entre vários SDRs online e determinar aonde está a emissão, nem que seja aproximada. Porque daí você já vai levar uma informação à administração nacional, né, um pouco melhor, né? Enfim, esses aqui são boias marítimas também na faixa de 10 metros. Tudo isso daí é monitorado. Principalmente a Alemanha faz um trabalho muito bonito, integrado com um regulador alemão. E eles têm lá grandes estações de monitoramento, é um trabalho bem bacana. Bom, esse é um trabalho importantíssimo, que também é desenvolvido pela IARO, que é a coordenação de frequências satelitais. Quando uma universidade quer lançar um small satellite, um pequeno satélite, do tamanho desse bloquinho aqui, ele vai utilizar a frequência do serviço de rádio amador, a UIT, União Internacional de Telecomunicações, as Nações Unidas diz, vocês antes têm que falar com a IARO, porque lá eles têm um grupo onde é coordenada todas as frequências que utilizam as faixas de serviço de rádio amador. Através deles, vocês vão cumprir um passo legal até ter autorização para lançar esse satélite lá em cima. O Brasil participa dessa coordenação, é o Edson DY2SDR, radioamador aqui de São Paulo, Gabriano. Ele foi o primeiro radioamador do Hemisfério Sul a participar desse grupo. Antes era só gente do Hemisfério Norte, hoje já tem mais gente aqui do Hemisfério Sul. São reuniões online, e no site da IARO tem todos os documentos falando dos satélites atuais e futuros
que vão ser lançados daqui a 5, 6, 7 anos. Todo esse trabalho é feito de maneira online e é um papel importantíssimo que a IAGO cumpre, que às vezes não é nem sequer passar ao largo, né, do lado amador, por isso que essa, inclusive, é uma função dessa palestra. A gente está difundindo todas essas atividades que nós fazemos para alinhar o nível do conhecimento a respeito disso. Tá? A IARO, ela também tem um trabalho bem interessante na produção de planos de bandas, de guias, de handbooks. Esse do planos de bandas é uma coisa que nós fazemos com grande intensidade. Por quê? No Brasil, nós temos agora um regulamento de uso do espectro de radiofrequência, onde diz que determinada faixa para classe A, classe B, primário e secundário. Depois tem um ato normativo que diz quais são as subfaixas. Determinada frequência, você dá. Determinada frequência é a entrada de repetidor. Isso no Brasil hoje ainda é lei, mas é um ato normativo. Nos países, Estados Unidos, Canadá, e outros, Inglaterra, por exemplo, isso não é lei. Ele só tem a lei dizendo que é classe A, classe B, classe C, e a primária e secundária acabou. Lá são os próprios radioamadores que se auto-organizam. É uma autorregulação feita pelas entidades nacionais, as LAPs dele, e é seguido de uma maneira que um controla o outro. É um ambiente realmente colaborativo, é interessante. Então, por isso que existem os planos de bandas. Eles são planos voluntários, né, que, de certa maneira, em outros países com outra tradição normativa, como é o caso do Brasil, Argentina, etc., faz parte de uma peça jurídica. Tá? Mas, então, aqui, por exemplo, a capa de um guia de VHF da região 1. Tem 179 páginas. É um guia aprofundado, bonito, interessante, instrutivo, que nunca vai virar uma lei, porque o volume de informação que está lá é altamente preciso. Porque essa também não é a função deles. A função deles é orientar o radioamador a como ele deve se comportar, ou é esperado a ocupação espectral. Tem, isso aqui é muito famoso, acho que foi traduzido para o português também, os procedimentos e guia de práticas éticas, né, do serviço para o radioamador. Esse guia é extremamente importante, de telecomunicações emergenciais, já foi elogiado, inclusive, na UIT, ou seja, a IARO, junto com as suas entidades membros, né, desenvolvem esses guias e handbooks que são muito interessantes, principalmente a IARO região 1. E tem esse trabalho de comunicações emergenciais. Quando acontece uma catástrofe no Caribe, na América Central, não adianta nada um país do tamanho de Santa Lúcia, como eu falei agora, ou Barbados, ele sozinho querer fazer a coordenação. Ele tem que fazer a coordenação com todas as ilhas que estão do lado, quando passa um furacão, quando bate um terremoto lá no Peru, na fronteira com o Chile, coisas assim. Então, essa coordenação internacional é feita entre entidades membros da IARO. Nesse momento, a IARO cumpre um papel de integração importantíssimo. Dizer qual é a frequência que tem que transmitir a comunicação emergencial é uma função da IARO, junto com as suas entidades membros. E de 3 em 3 anos existe a assembleia de cada regional. No caso da região 2, eles fazem um negócio muito legal, que é um workshop de comunicações emergenciais, que é essa foto aqui, sensacional para nós brasileiros. Por que é sensacional? Porque lá vai a LAB do Chile, vai a LAB do Peru, vai a LAB da Costa Rica, vai a LAB de Cuba, e eles, por terem um volume muito grande de eventos climáticos, catastróficos, eles dão uma aula. É impressionante o nível de organização que ocorre no Chile, por exemplo, a rede é formada quase automaticamente, em HF. Então, eles têm uma experiência tão grande que para nós seria muito interessante sempre estar acompanhando. Porque a gente aprende demais como operar portátil. Para eles não é teste, não. Cai tudo e ele tem que estar em condição de operar com a bateria naquele momento. Não tem internet, não tem nada. Tem rádio ponto final. Então é fundamental. Outra coisa muito bacana é uma nova... Está sendo feito um acordo, já existe esse acordo entre a União Internacional de Telecomunicações, entre a CITEL e a IARO, as associações de Estados-membros nacionais, para a formação de uma rede de emergencial na América Central e Caribe, em HF, em modos digitais. E o que é interessante, os equipamentos são doados pela UIT. A
O IT doa o equipamento de HF, doa a antena, doa o cabo para você montar a estação nessas áreas mais críticas. Aqui, por exemplo, tem uma foto dos representantes do Rádio Dominicano, da República Dominicana, com o regulador. Depois tem, mais algum está nessa foto, mas tem um representante da UIT também, com os equipamentos que foram doados, estão todos em funcionamento já. Então, veja a importância dessa integração, dessa intermediação, desse diálogo internacional. Aqui, por exemplo, está uma estação, é a estação exemplar, que faz parte dessa rede. Tá? E também pela IARO é feito os testes, né, simulações de comunicações emergenciais, o Global 7, o GAEC, que é a própria formação da Rede Mundial de Comunicações Emergenciais. Então, é uma outra faceta da União que não está falando de gestão do espectro mais. Nós estamos falando realmente de integração entre os países. Isso aqui é bastante interessante também. É um curso que é desenvolvido pela IARO junto com a Liga Americana para promover os conceitos do serviço de rádio amador para as administrações nacionais. Então, a IARO, junto com a Liga Americana, vai lá na Cidade do México falar com a Anatel do México e vai dar um workshop para os reguladores para falar, olha, o radioamadorismo é um serviço singular, ele tem características próprias. Se a gente não falar para eles, ninguém vai falar. Então, nós temos que ir lá e dar esse curso. Então, aqui, por exemplo, é a foto, aqui está o John, da Liga Americana, aqui estão os membros da Anatel, lá do México, aqui está o Ramon, que é o vice-presidente hoje da IARO. Eles dão o curso e o pessoal do governo assiste. Então, isso é muito interessante, porque nós estamos passando diretamente com quem entende do que é radioamadorismo, o que é para quem vai regular, quem vai fazer a lei. Então, numa futura consulta pública naquele país, vai ser muito mais fácil eles entenderem os nossos argumentos quem já passou por um curso desse. Então, é fundamental esse tipo de atividade. Não ocorre com muita frequência, mas é muito importante. Isso daqui é uma coisa legal, que eu acho que a gente deveria ter mais no Brasil, mas pela parte de gestão não posso assumir. Mas eu acho importante quem tem interesse, que percebe que o radioamadorismo precisa ter mais jovens. Essa é uma atividade legal, que é IOTA, Youngsters on the Air, Young on the Air. São jovens no ar. O que acontece? Existe um encontro, se eu não me engano é anual, onde jovens de cada país são convidados a irem lá como se fosse um acampamento. Lá eles desenvolvem montagens, operação em forma de concurso, antenas, comunicação via satélite, treinamento dos jovens para se tornarem radioamadores mais conscientes, né? Então, eu acho isso uma experiência espetacular, está dando muito resultado, é uma consciência nossa que, não só no radioamadorismo, como prática operacional, até mesmo na nossa própria organização. Na LAGO, nós precisamos de jovens na administração. Na IARO, nós precisamos de jovens fazendo a defesa do espectro também, porque um dia não vamos estar aqui. Então, eu acho fundamental e importante pensar no futuro do radioamadorismo. A IARO participa disso, incentiva, estimula a participação desses jovens e acho interessante esse tipo de atividade. Outra coisa que não é muito praticada no Brasil, embora nós já tivemos uma vez lá em Indaiatuba, é o fox hunting, é o caça-raposa. Isso é levado muito a sério na Europa, são formadas equipes nacionais, você pode ver aqui as meninas que ganharam uma das competições com a bandeira do seu país, com roupas esportivas, com numeração, eles vão em grande número e é uma prática de radioamadorismo, porque lá a pessoa tem que aprender como é que funciona uma antena de alta diretividade, onde ela vai apontar, como é que vai colocar isso no mapa para achar onde está o transmissor. E essas competições são também estimuladas e desenvolvidas pela IARO. Por quê? Porque são competições internacionais. Bom, e tem um conjunto muito grande. Chegou um momento que eu estava organizando essa palestra, eu falei, meu Deus, eu preciso parar porque não vai acabar. Se eu vou colocar uma geral aqui e citar as outras atividades. Uma que aqui nós temos ali em cima, inclusive aqui está a foto, é o Birô de Cartões QSL. O Birô surgiu junto com a IARO e nós trocamos cartões QSL entre associações que são membros da IARO. Então, isso é uma atividade muito importante, relevante, apesar das formas digitais que hoje nós temos de troca e confirmação de contato. Sabemos que ainda é importante essa forma tradicional de troca de cartões, e isso é desenvolvido no âmbito da IARO.
nessa integração entre os países e as suas entidades membros. Tem o IBP, International Beacon Project, vocês podem ver lá no plano plano de bandas, tem frequências específicas para operação de beacons dessa rede aqui, que foi organizada pela IARO, junto com a North California Tax Foundation. Aqui tem onde estão as localizações, eles compartilham a mesma frequência e transmitem em horários intercalados. Já existem softwares que permitem que você faça a recepção automática desse sinal e informe, ó, você está recebendo a Argentina, não está recebendo a Bahia, etc. É uma atividade. Hoje, a rede de beacons ela é um pouco mais. Nós temos outros recursos digitais que podem ser até mais práticos, até para operação caseira, que seria a rede Whisper, etc. Mas nós começamos essa rede aqui, ela é histórica e continua em operação até hoje. Tá? Outra coisa muito curiosa, que são essas meninas, vejam só, meninas, não são meninos radioamadores, estimular a mesa do sexo feminino também em nossa atividade. Essas aqui, se não me engano, acho que são da competição de High Speed Telegraphy, que eu estava falando lá. Competição de alta velocidade, detecção em alta velocidade de mensagens em telegrafia código Morse. É uma competição pesada, o pessoal é bom no ouvido, tem que ser no ouvido. E é uma competição séria, você vê, o pessoal pega a medalha, depois tem hino nacional, é uma coisa muito interessante. Também mais comum na região 1, mas que estimula a participação do jovem, é uma coisa até, como é que eu vou dizer? É uma percepção que você tem. Você ganha uma percepção nova através da telegrafia, você estimula a competição, você integra mais a pessoa junto a uma característica do modo. IPHA, Information Program to Handicapped Amateur, são as pessoas que têm alguma, entre aspas, deficiência. A IARO desenvolve alguns projetos informativos para que esses radioamadores tenham acesso de uma maneira mais integrada, mais dinamizada junto à radiocomunicação, junto ao radioamadorismo. Tá? Temos a estação lá na UIT, a 4 Uniforme 1 ITU. Temos alguns concursos, por exemplo, a área G, que compreende Argentina, Uruguai, Chile, etc., tem um concurso de RTTY. Existe o IARO-HF Championship, que é famoso, o pessoal que costuma participar, né? E tem também o diploma do WAC, o Work Down Continent, que também é desenvolvido pela IARO. Tá? Aqui estão algumas fontes, elas têm mais, depois eu vou completar. E é isso, gente. Estou à disposição de vocês, qualquer dúvidas e reflexões a respeito. Eu espero que tenha passado esse conceito que nós, em separado, nós somos fracos. Nós temos que nos unir. E nós temos que seguir o exemplo de algumas associações ou da própria União, que já tem dezenas de anos de experiência em relacionamento com os governos e com esse ambiente regulatório internacional. Eu acho fundamental nós não perdermos essa integração, que por sinal faz parte da nossa própria natureza. O radioamador ele não vê fronteiras quando ele liga o equipamento de rádio. Nós, quando desenvolvemos esse tipo de defesa do espectro, também não vê, claro, existem as fronteiras naturais que são inerentes à própria prática da regulação, que são as regiões, mas nós trabalhamos com um único objetivo, que é defender o serviço de radioamador, entre nós um se fortalecer com a experiência do outro. Isso é uma experiência mágica, interessante, bonita, que nós precisamos aproveitar mais. Precisamos de mais voluntários. Esse trabalho de gestão é muito difícil, vocês viram aí, tem uma míriade de atividades interessantes que a IARO produz, e que essa experiência pode ser absorvida e adaptada para o Brasil. Por exemplo, essa questão dos jovens, quando trazer os jovens para cá. Então, eu acho que todos estão convidados para integrar essa equipe internacional através da LABRE. Fica aqui minha mensagem, aqui quando está nos assistindo online, se associe à LABRE. Se você for de outro país e fala português, se associe à RP e às outras organizações, porque através delas vocês vão estar fortalecendo esse nível de trabalho. E participem, sejam atuantes. Vamos nos unir, não vamos nos dividir. Os desafios são muito grandes. Vocês estão vendo. Hoje nós temos faixas de frequências que daqui a 10, 20, 30 anos podem não estar mais conosco. Para que elas continuem conosco, nós precisamos trabalhar.
E convenhamos, trabalhar ligando o rádio, falando, é uma atividade bonita, gostosa, interessante, interativa. Vamos estar presentes no espectro de rádio. Vamos participar das nossas associações, nos filiar, e as portas estão abertas. Seja um labriano, faça parte da família da IARO. Vamos manter nossas tradições e desenvolver cada vez mais o nosso radioamadorismo. Muito obrigado. Uma pequena explicação que eu acho muito importante, nós somos um grupo razoável, podemos nos tornar multiplicadores das informações. Sim. A respeito da contribuição da IARO. Por exemplo, muita gente não sabe que a LAB, no modo geral, que é muito mais criticada do que outra coisa, que a LAB subsidia, paga para a IARO, não só os seus radioamadores que são filiados, associados às entidades, mas por todos os 50 mil radioamadores, a LAB é obrigada a pagar uma taxa para a IARO, que possa fazer isso. Então, eu gostaria que se desse uma explicação e que todos os colegas aqui pudessem ser multiplicadores, principalmente nas redes sociais. Todo mundo está nas redes sociais, coisa e tal, e vocês veem muita coisa falando contra a LAB. A gente começar, aqueles que têm interesse, defender a LAB e mostrar o que faz a LAB, para que serve a LAB e o que ela faz, mesmo ele não sendo associado. Essa cobertura que nós fazemos. Você que está muito mais inteirado, seria muito bom, uma próxima oportunidade, você fazer uma palestra sobre o GDE. Pouquíssima gente conhece. O trabalho espetacular que está sendo desenvolvido pelo GDE aqui no Brasil, através de sua pessoa. Desce assim algumas pinceladas em cima disso daí e já fazer um chamado para a próxima palestra que nós vamos ter sua proximamente. Sim. A área financeira e administrativa não é minha. A minha parte sim, é mas é questão de informação. Portanto, é justamente a IARO, para você fazer parte da IARO, você vê as atividades, elas são muitas. Para você chamar aquele jovem para participar do IOTA, tem um custo. Para você poder defender a faixa de radiofrequência, isso também é custoso. Então, existem as associações que são membros, elas participam também financeiramente, contribuindo para a União Internacional, que é como se fosse uma grande confederação. E isso, o custo hoje na IARO, é 5 centavos de dólar por radioamador de cada país, independente se ele é associado ou não à Associação Nacional. Então, por isso é extremamente... Por isso que é muito importante o radioamador ter consciência que toda essa estrutura que hoje permite que ele ligue o rádio e faça um contato, tanto dentro do Brasil como no exterior, tem esse background. Esse background não é gratuito por causa disso, tem esse nível de atividade muito alto. Então, é por isso também esse incentivo, porque a LAB contribui, o Rádio Clube Argentino contribui, a Liga Americana é a maior contribuidora que tem nisso. Né? Então, participe, isso é fundamental e importante. Tá? Todo esse trabalho de financeiro administrativo é gerido pela LAB Federal, lá tem as maiores informações que vocês possam ter futuramente, mas essa é uma razão também importante para você participar e ser associado à LAB. Através da LAB, você também vai estar apoiando o radioamadorismo mundial. E vice-versa, o radioamadorismo mundial também contribui para o radioamadorismo brasileiro. Por exemplo, esse novo ato normativo referente a subfaixas e no novo regulamento de uso de radiofrequências, vocês perceberam que nós ganhamos novas faixas de radiofrequência. Qual foi o argumento que a LAB levou para a Anatel? Bom, mas isso daí já é norma internacional desde tantos anos, para os radioamadores do mundo inteiro. Por que não é aqui para o Brasil? Se não tiver ninguém para falar isso, não vai ser obtida a faixa de radiofrequência para nós operarmos. Então, veja a importância dessa integração do trabalho internacional, no qual nós apoiamos e vice-versa. O trabalho internacional também apoia o trabalho nacional quando nós estamos integrados a ele. Quando há voluntários aqui, que é o caso do GDE, que tem feito esse trabalho de gestão e defesa espectral. Espero que no futuro nós tenhamos outros grupos de trabalho especializados que possam estar integrados também internacionalmente e ambos se retroalimentem de maneira positiva, né, claro, em relação a essas atividades. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou à disposição. Sobre as matérias que você falou que pode ser publicada, saiu das revistas, tal, que tem.
Ah, sim, é verdade, muito bem lembrado. Eu tinha que me lembrar disso. As associações nacionais, elas têm publicações também nacionais. Nesse momento a LAB não está tendo a sua, mas a LAB de São Paulo já teve, até o Clóvis foi o coordenador dela. Então, um dos benefícios de você também ser membro da IALO é a troca de informações, trocas de informações e notícias desses veículos de comunicação. Estou vendo o Martins aqui, que também foi editor da QTC Magazine. Então, nós aqui da LAB, nós tínhamos a permissão, por exemplo, de reprodução de artigos que eram produzidos em outros países. Isso é um ganho fenomenal em termos técnicos, porque lá eles têm uma maior produção, uma maior integração do radioamador com as suas associações, até por questão cultural, né? E para nós era muito interessante. Assim como, ao mesmo tempo, é importante nós, radioamadores brasileiros, produzirmos nossos próprios artigos, né? Porque aqui também há singularidades do mundo até de obtenção de componentes eletrônicos, né? Então, esse nível de integração passa por isso. Passa também por revenda de revistas, de livros. Então, toda essa integração internacional promovida pela IALO chega até nesse nível. Tá? Trocamos informações também sobre como são as regulamentações nacionais. Como é que são feitas as provas de radioamador em determinado país? Será que aquela prática se aplica também ao Brasil ou não se aplica? Então, tem um conjunto grande. É um mundo, um livro aberto para você ver como é feito o radioamadorismo em outros países, porque eles têm também suas singularidades. Então, quanto mais radioamadores nós tivermos conosco, junto com a LAB, associados, participando da IALO, trocando informações e crescendo em conjunto, é melhor para todo mundo.